do silêncio aqui. Deixa as fotos pra depois. Te digo, eu nunca fui a Paris, por isso a hora é pra nós dois. E cada despedida alguém não admite esquecer. Cada choro possível procura um ombro pra se derreter. Fim de caso, fim de linha, pode ser até melhor. Nessa cidade, mar e montanha, onde a alegria tropeça na dor. Diante do céu. A gente começou muito novo, né? Em 1985, Picassos Falsos. Nem era Picassos Falsos ainda, a banda se chamava O Verso. E era todo mundo muito garoto, e de repente a gente estava com 21, 22 anos gravando um disco numa grande companhia, numa grande empresa, naquele Ariola, né? Na época que nós gravamos o primeiro disco, ou você estava numa grande companhia multinacional do disco, né? Ou você estava fora do mercado. Então, você gravar um LP, você gravar um disco, depois um CD, enfim, era uma coisa muito distante para garotos, né? Ou para jovens de 21, 22 anos, enfim. E existiu, na época, uma rádio chamada Rádio Fluminense FM, aqui no Rio de Janeiro, foi muito importante para aquela geração do meio para o final dos anos 80. E nós tivemos uma fita demo de demonstração gravada no estúdio, isso antes da gente gravar o disco, nem cogitávamos gravar disco nem nada, produzida pelo Alvin L., que hoje em dia é um grande letrista da Marina, letrista da Ana Carolina, do Capital Inicial, um grande letrista, um grande autor e um grande amigo também ainda. E ele produziu essa fita demo nossa com 3 músicas, Carne e Osso, Idade Média e Quadrinhos. As 3 músicas entraram imediatamente na programação dessa Rádio Fluminense. Fomos chamados para fazer uma entrevista lá de meia hora. Foi a primeira entrevista que eu dei num rádio, a primeira entrevista que eu dei na vida. E daí a coisa foi embora. Em um ano, depois aí começa alguns shows e muitos shows. Então a gente já fazia shows antes, mas com a visibilidade da rádio a coisa aumentou. E daí nós fomos convidados pelo Zé Emílio Rondô e pelo diretor artístico da BMG Ariola, na época, a gravarmos o nosso primeiro disco lá. Fazíamos um contrato com uma gravadora, né? Então, assim, o início é sempre uma grande aventura. É sempre uma grande aventura. Gravamos 2 discos. O primeiro disco teve Carne, Osso e Quadrinhos como 2 músicas que foram muito fortes, né? Em rádio, principalmente. Carne e Osso era uma música que eu citava Ismael Silva, que é um sambista tradicional do samba clássico carioca, né? Da raiz do samba carioca, da geração de Noel Rosa, de Assis Valente, enfim. E eu citava Se Você Jurar, no final de Carne e Osso, do Ismael Silva, e aquilo ali parecia uma loucura, né? Quando loucura era nós existíamos, não o Ismael Silva. E foi muito assim, aí foi meio um chute na porta, assim, a gente tocar aquilo numa rádio, daquela maneira, recitando um sambista antigo. Me perdi de tê-la, cada vinho, a cada pão, a cada cristã paixão. A tendência da banda, a união, tanto com a música black americana, com o samba, com a música tradicional brasileira também, ficou mais forte no segundo disco, no Super Carioca, que, aliás, levou esse disco em cima de um termo do Luiz Melodia, da música Magrelinha, que ele fala Super Carioca, super eu, e que aí a coisa foi mais funda, entendeu? Que aí a gente já colocou a música brasileira mais presente nesse segundo disco. Eu faço citações também de Noel Rosa, enfim, é um disco que marcou a banda. Não fez sucesso. 2 meses depois de nós termos gravado esse disco, como não havia nenhuma outra Carne e Osso, nem nenhuma outra Quadrinhos do primeiro disco, nós fomos convidados a gravar um outro disco. E não íamos gravar um outro disco, obviamente, depois de 2, 3 meses, fazer um disco, inclusive, que levou muito da nossa energia, porque era um disco que abrangendo muitas coisas, muitas sonoridades. Mas foi, por acaso, o disco que quase não tocou nenhuma música no rádio, mas o disco que nos eternizou, né? A geração que veio depois dos anos 90 e até alguns até hoje, esse disco é muito marcante
para muita gente. Eu, inclusive, tenho parceiros hoje, como, por exemplo, Samuel Rosa, no Skank, que eram caras que ouviram, né, esse disco. E foi importante esse disco para eles. Então foi isso, a nossa primeira trajetória, nesse sentido um pouco confusa, mas uma grande aventura e que nos ensinou muito para depois eu seguir, por exemplo, a minha carreira de uma forma que eu tivesse noção do que é ser um profissional de música no Brasil. Desejo, não há cruz. Pensam que sou a minha paixão pela música, ela começou assim muito menino. Eu colecionava compactos. Compactos são disquinhos pequenos quando eu era criança, disquinhos com uma faixa só, como se fossem singles hoje, só que tinha um lado A e o lado B, e às vezes tinham 4 músicas, 2 de um lado e 2 do outro, e eu colecionava aquilo, né? Então eu conheci algumas bandas, tipo Christians, Morris Albert, tinha aquela música Feelings, colecionava tudo, adorava compactos, né? E depois, ainda menino, já tem uns 10 anos de idade, por aí, eu consegui comprar, deixando de merendar, um disco dos Beatles chamado Rock and Roll Music, que foi aí sim um contato que eu queria ser isso, eu quero ser isso. Eu queria ser o George Harrison, por exemplo, na época. Era a minha grande brincadeira de 10 anos de idade, querer ser os Beatles, né? Eram os meus super-heróis. E naquele disco Rock and Roll Music, que aliás eu acho uma coletânea até hoje maravilhosa dos Beatles, Rock and Roll Music. E só com rock and roll, as coisas mais raras deles, assim. E aquilo foi realmente ali, eu acho que eu comecei a querer assim, eu quero ser um cara desses, pretencioso, né? Eu não consegui nem 0,00001% não só do sucesso como da grana que eles ganharam. Mas foi isso me levou. E os Secos e Molhados, que é da mesma época também. Os Secos e Molhados estourou aqui no Brasil em 75, né? No Brasil não, estourou o Brasil inteiro. E eu competia com a minha mãe, que adorava o Roberto Carlos, né? E o Roberto Carlos também fez parte muito da minha sonoridade, porque eu ouvia minha mãe ouvindo muito o Roberto Carlos, e eu vejo que até hoje muitas coisas eu faço, eu canto, vem a voz do Roberto Carlos muito presente no estilo, né? E então foi isso, basicamente, o que me levou a querer, primeiro chama de assim, eu quero ser isso, foi a aquisição e a audição desse disco dos Beatles, essa coletânea, Rock and Roll Music, em 75, eu tinha 10 anos de idade, e os Secos e Molhados, o estouro dos Secos e Molhados. Só pelo motivo da ciência descobrir o meu sangue em teu corpo revelando a verdadeira... O primeiro filme do Picasso Falso foi mais ou menos em 1990, e tem aquele tempo, né, necessário para você digerir o processo do trabalho que acabou e tal. Em 92 eu comecei a juntar uma banda, eu já tinha muitas músicas feitas, e comecei a fazer shows, né? Começar do zero, tudo de novo. Logo à frente, eu conheci ainda mais profundamente o Ronaldo Bastos, grande letrista da nossa música, né? Do Clube da Esquina, parceiro do Fernando Bran, parceiro do Milton, parceiro do Beto Guedes, do Borges. E ele já me conhecia, a gente já tinha tido um contato na BMG, na época da gravadora do Picasso Falso. E ele queria lançar o selo dele, né? E eu acabei sendo o primeiro lançamento do selo dele, pelo menos assim, a possibilidade do primeiro lançamento do selo e editora dele, que é a Douglas Música, que existe hoje, até hoje, o selo Douglas Música, que é o selo do Ronaldo Bastos. Ele me apresentou um cara que foi importantíssimo para mim, grande produtor, chamado Chico Neves, que produziu o Fernando Abreu, que produziu o Skank, produziu o primeiro disco, o segundo disco do Lenine, né? E foi mais uma grande aventura, porque ele trabalhava muito com sample, o Chico Neves, e isso era 94, mais ou menos, 1994, trabalhava com sample, já fazia todos os trabalhos que ele fazia, o sample era muito forte, e aquilo ainda era uma novidade na época, você trabalhar com sequenciador, com beats, né? com loopings,
e colagens, pegando de outras músicas e fazendo looping, determinadas batidas e tal. Isso ainda era uma coisa nova na época. Não era, vamos dizer assim, uma vanguarda, mas ainda era nova no uso com a música. E ele era um experimentador disso. Então, o disco foi uma aventura, porque o estúdio do Ronaldo Bastos, que é o 304, que existe até hoje, que nem é mais do Ronaldo Bastos, nem é mais do Chico Neves, aqui no Rio de Janeiro, estava sendo construído, e durante a construção nós começamos a gravar o disco, né? E primeiro com loopings, e é um disco muito bacana, que eu, além de composições minhas, que eu já vinha tocando, e eu consegui gravar De Frente para o Crime, do Aldir Blanc, do João Bosco, Farofafá, do Mauro Celso, 2 músicas do Bezerra da Silva, do repertório do Bezerra da Silva, Antena de Televisão e o Preto e Branco, e participações maravilhosas, né? Do Wagner Tiso, do Celso Fonseca, do Marco Suzano, do João Baroni, e participações muito legais e que enriqueceram o disco, e justamente esses caras entraram numa camada acima dos samples. Então, tinha os samples à base e eles estavam ali junto com o que era, vamos dizer assim, mecânico. E então foi também uma aventura de experiência sonora, de experiência de produção, e sempre cercado de grandes pessoas, de grandes artistas, em fazer um disco, em fazer uma obra. 4 horas pra poder enxergar. Eu tenho 2 caras, 4 horas pra poder enxergar. O pavio tá curto, a noite se acendeu, seus olhos como brilham. O pavio tá curto, a noite se acendeu, estilos coloridas. Agora quero ver quem vai querer. Achei o brilho dos seus olhos, achei o brilho que não sai, vai querer. Diante do silêncio aqui, deixa as fotos pra depois. Te digo, eu nunca fui a Paris, por isso a hora é pra nós dois. Em cada despedida alguém não admite esquecer. Cada choro possível procura um ombro pra se derreter. Fim de caso, fim de linha, pode ser até melhor. Nessa cidade, mar e montanha, onde a alegria tropeça na dor. Diante do silêncio. Depois de ter gravado e lançado esse disco em 1995, né? Inclusive, esse disco eu ainda trabalhei com outras pessoas, como a Sandra Kogut, que fez o vídeo da música Preto e Branco, o Barrão, que fez a capa, o Bob Wolferson fez as fotos de capa. Então foram sempre pessoas muito bacanas, cercaram pessoas muito bacanas, além do Ronaldo Bastos, do Chico Neves, que eu já falei. E saindo desse disco, eu comecei a me dedicar mais à minha carreira como autor, que vai linkar depois até à frente com uma outra volta do Picasso Falso de um outro disco. E eu comecei a fazer parceiros, né? Tive músicas, por exemplo, na trilha sonora do filme Buffy Spallanzani, baseado no romance do Rubem Fonseca, e que teve a trilha sonora do Dado Villa-Lobos. Ele me produziu para fazer as letras do disco dessa trilha sonora, né? E depois, mais à frente, com o Frejá, e depois com o Skank também. Então, eu fui formando uma relação como autor, né? O De Palmeira, fiz muitas músicas com ele, e eu fui tendo encontros e me dedicando mais à vida de autor, né? Tive uma música gravada depois, e, enfim, comecei a ter a me dedicar mais a isso. E que veio gerar um terceiro disco do Picasso Falso, que foi o Novo Mundo, e que veio de uma volta, assim, na verdade, eles me chamaram, assim, olha, então a gente voltar a tocar umas músicas sem pretensão e tal, aquela saudadezinha, né? E, na verdade, nós temos uma relação muito aberta, né? Sempre propícia a encontros e desencontros, separações e aproximações.
Então, a gente, né, nesse convite que eles me fizeram, nós começamos a tocar. E eu comecei a mostrar as tantas músicas que nesse período eu já tinha feito. E acabou sendo um disco diferente de outros discos, dos outros 2 discos nossos, porque um que foi um disco lançado por um selo independente, Psicotrônica, feito de uma forma independente, totalmente independente, e a gente sabe como quer dizer, tudo mais a longo prazo, tudo, às vezes você não tem dinheiro, tem que parar um pouquinho, você faz o que pode fazer naquele momento, tudo mais na guerrilha, como se diz. Acabou sendo um disco um pouco diferente nesse sentido autoral, porque antes, apesar de eu fazer as melodias e as letras da música da banda e ter músicas que eram só minhas, tinha um trabalho assim de jam session nos ensaios, e que eu pegava aquelas levadas e tudo, levava para casa e compunha uma canção em cima daquilo. Muitas músicas foram assim. Agora não, agora eu já vinha com a canção pronta. E o Novo Mundo é basicamente isso. E então foi um pouco diferente. Foi o primeiro trabalho da banda onde eu coloquei o meu lado autoral, devido aos meus anos anteriores já dedicado a isso, e que continuou, né? Continuou com o Picasso ou sem o Picasso. Lua minguante marcando meu rosto. Para mim, e no mundo de hoje, cada vez mais, e ainda mais no mundo da pandemia e pós-pandemia, porque esse mundo vai haver também, a gente sabe que vai haver, o artista, ele é um empreendedor de ideias, né? Um empreendedor de movimentos, é um trabalhador de movimentos. E eu acho que o músico, na época, por exemplo, quando eu gravei meu primeiro disco lá, com 22, 23 anos, na BMG Viola, a gente tinha muito aquela coisa de gravar um disco, estar envolvido num projeto, e aquilo era tudo na sua vida. Você gravava um disco e ficava meses, quase um ano, trabalhando só aquilo para depois gravar um outro. Você não era dono do seu trabalho, né? Você não era dono da sua carreira. A sua carreira envolvia o dinheiro de uma multinacional, envolvia um empresário, então você ali estava no bolo. Hoje, com o independente, já há uns anos para cá, com o independente sendo a realidade da música mundial e o digital, né? Quer dizer, sendo a comunicação, onde você publica, onde você lança, o artista ele é um provedor de projetos, um provedor de ideias. Então, pelo menos no meu caso, é incabível eu ficar preso a um projeto só, a uma situação só. Então, outros convites acontecem, e como agora, eu faço vários movimentos diferentes, né? A banda está parada um pouco, não sei se volta, pode voltar ou não, mas a minha carreira é um movimento, ela vai gerando um movimento. Se unem em dispersão. O Plano Sequência, que é um show que eu fiz em 2018, foi idealizado em 2017, comecei a fazer em 2018. Para idealizado, porque é um show simples, mas complicado. Porque, com o próprio nome do show rotula, né? É um show que não para. E é onde eu queria colocar tudo e várias pessoas que estavam, de alguma maneira, transitando na minha vida, e várias canções que estavam transitando na minha vida e que transitavam na minha vida. Então, um show que não parava, que eu começava e tinha um tablet onde eu mandava trilhas, né? Então tinha trilha de novela, tinha sons de ambientes, entre uma música e outra, não é? E depois eu, na sequência, já continuava uma música, como se algumas trilhas ou algumas coisas que eu ligasse no tablet, do ambiente, fossem pontes entre as faixas daquele show. Então, é um show de movimentos musicais. O show não parava, eu quase não falo com o público, tem vários convidados, os convidados entram e saem, e aí é o grande trabalho, né, de você, com uma equipe pequena, um show pequeno, você ter esse trânsito de entrada e saída de pessoas sem serem chamadas, elas saberem exatamente a hora que elas vão entrar, e o momento de sair, e o momento de ligar cabos e ligar equipamento, não dá problema nenhum. Um show que se desse um problema, parava tudo. E ainda bem que não teve. Os que teve a gente contornou.
Então, por isso um show que, apesar de simples, um pouco complicado, porque você tinha que antes preparar toda aquela cena para que ela no show ela acontecesse, que é um show do início ao fim, sem parar, com momentos musicais, e que as participações fazem parte desse movimento, fazem parte do show. Não é alguém que eu convido para o show, não. São participações de fato, são tão importantes ali quanto eu. E foi bacana, porque todos se sentiram assim, todos se sentiram dentro daquilo ali do show. Na rua sombras gritam abrindo meus... Assim que o Picasso Falsos gravou o primeiro disco, né? Como eu falei, nós éramos uma banda que tocava em lugares pequenos e tal, tá? E mesmo em São Paulo também. E aí gravamos o disco, ok, a música começou a tocar no rádio e foi surpreendente, porque começou a bombar, né, no rádio, carne e osso. E, na sequência, fomos participar de um grande evento na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, nessas coisas que tem, sabe, essas feiras que tem várias marcas ligadas a jovens e tal. E, na época, tinha uma coisa da Dimples, uma marca de calça, eu acho que é isso, não sei nem se existe até hoje, Dimples. E várias coisas assim, uma coisa muito jovem. E aí um showzão, sei lá, até umas 5, 6 mil pessoas, assim, um grande galpão, assim, grande, e várias bandas, e vários artistas, né, Titãs, não sei o que e tal, e a gente ali. E eu lembro que eu estava atrás do palco, e eu peguei a guitarra, mas eu estava atrás do palco, eu dei um toque assim, pá, numa música, até que nem era do primeiro disco, era uma música que ia ser lançada no segundo disco já. E eu toquei assim, quando eu vi assim, pá, o pessoal, aí eu fiquei estranho. Aí a gente subiu no palco e tal, já vi aquela coisa super bacana, e a gente começou com carne e osso. Quando eu comecei a cantar música, cara, eu não consegui cantar música, porque todo mundo começou a cantar junto a música maciçamente. Eu parei de cantar, fiquei olhando e fiquei parado olhando aquilo. Falei, cara, o que está acontecendo? Não é? E é isso mesmo o negócio? É esse lugar aí que a gente está? E aquilo deu um impacto, assim, que alguma coisa tinha mudado. Ou seja, cara, agora você é um profissional dessa história, não é? E é um trabalhador efetivo desse negócio. E ali foi uma primeira pancada. Isso me guarda, inclusive pessoas que estavam nesse show, amigos, amigas, desse show, falaram assim, Humberto, você estava olhando. E as pessoas cantando a música, e você dava uma sugestão, assim, da letra, o pessoal continuava cantando em cima, e você parecia que estava olhando. Na verdade, você era o público. Então, esse foi o primeiro. O segundo foi a ida ao Chacrinha. Isso já em 88, 89, o Chacrinha já estava bem mal. E eu lembro que quando eu assinei contrato com uma gravadora, eu falei, poxa, que coisa legal, agora eu vou poder ir ao Chacrinha. O Chacrinha era um ídolo para mim, né? Um ídolo para mim. Eu acho que falta, inclusive, chacrinhas na cultura brasileira. E eu lembro que nós fomos para lá, eu fiquei, cara, agora eu vou realizar um sonho, eu vou ao Chacrinha. E eu também fiquei meio assim, meio congelado, porque eu entrei aquela loucura, aquela gritaria, e ele já velho, eu entrei, nem olhei para ninguém, fui cumprimentar a mão dele, ele já estava bem velho, e eu fiquei assim, e aquela loucura, né, o Chacrinha tinha um movimento no palco assim forte, as chacretes e tal, e as câmeras para lá, para cá, e eu fiquei, cara, que legal. Depois nós fomos uma outra vez. E agora, mais recentemente, quando o Luiz Melodia faleceu, eu fui convidado junto com uma banda, e isso foi em 2017, para fazer parte de um grande show no Circo Voador, não só para arrecadar fundos para a família dele, né, do Melodia, com uma grande homenagem ao Luiz Melodia, com vários artistas e tudo, e nós fizemos lá Magrelinha, foi justamente a música que eu tirei uma expressão da música Super Carioca para dar título ao disco Super Carioca. E isso marcou porque, imagina, eu estar cantando uma música ícone do trabalho do Luiz Melodia, que é uma referência na minha vida, uma referência como autor, uma referência como cantor, muito grande, muito, muito, muito.
E tem 3 caras que eu considero assim referência para mim, que é o Aldir Blanc na letra, o Luiz Melodia e o Sérgio Sampaio. E eu estar ali com o público do Melodia, com a família do Melodia presente, Circo Voador, cantando Magrelinha, que é uma música ícone do trabalho dele, né? Também foi daquelas de você não cantar, o público cantar a música, né? De você virar o público ali naquela hora. Então foram esses 3 momentos assim, que eu guardo até hoje. E o branco são lindos e arregados, e são bem tratados igual a neném. Tem gente que aperta, tem gente que cheira, tem gente que bate e dá beijos de bem. É por isso que o preto se amarra no branco, e o branco se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra no branco, e o branco se amarra no preto também. Diante do silêncio aqui, deixa as fotos pra depois. Te digo, eu nunca fui a Paris, por isso a hora é pra nós dois. Em cada despedida alguém não admite esquecer. Cada choro possível procura um ombro pra se derreter. Fim de caso, fim de linha, pode ser até melhor. Nessa cidade, mar e montanha, onde a alegria tropeça na dor. Diante do silêncio. Em 2019, eu continuei ainda fazendo o plano sequência, já tendo a necessidade, já planejando a partir disso, o lançamento de algo inédito, né? Eu sou um autor, além de um intérprete, então eu preciso estar sempre lançando algo inédito. Eu também fazia paralelamente um show com a obra do Luiz Melodia, Viva a Melodia, que é um show que eu pretendo continuar fazendo, que é um recital, só voz e violão, num lugar pequeno, sem microfone, sem nada, lindo, lindo, lindo show, que espero voltar a fazer. E aí foi interrompido tudo isso, esse show, a ideia de um novo single, de fazer um show meu também mais acústico, com violões e tal, mas tudo já para acontecer. Comecei a gravar a faixa A Vontade e o Medo, né? Que é o meu novo single, né? Que vai ser lançado, já está em lançamento. E comecei já a fazer no final do ano de 2019, já planejando isso tudo. E vem a história da pandemia em fevereiro, né? Fevereiro, março. Em março, que houve aquele corte, hoje tinha até shows marcados e tudo parou. E aí tivemos, né, eu e as pessoas que trabalham comigo, eu e minha empresária, a reinventar tudo, reinventar a forma de levar, né? E aí entrou isso aqui que nós estamos fazendo, entrou o digital, entrou a participação efetiva da internet na minha vida, como na vida de todos os artistas, principalmente. A cultura está passando um momento muito complicado, muito, muito, muito complicado. E a cultura não envolve só a mim, que sou o cantor, o compositor, mas envolve equipes imensas, né? Envolve até pessoas como vocês, envolve imprensa, envolve designers, envolve diretores de palco, envolve eletricista, enfim, gente de caminhão, gente de frete, é muita gente. O mercado da cultura é uma coisa muito grande, que o Brasil é forte nisso, em tudo. E está sendo muito difícil para todo mundo, até porque será o último a voltar, né? Quando houver realmente alguma normalidade de fato e segurança de fato. Mas, enfim, então nos remodelamos, e acabou sendo uma coisa boa essa remodelação. Eu comecei a ter um contato com o meu público que eu nunca tive. Eu comecei a ter um contato com um público que eu nem sabia que existia em determinada proporção e a gerar um novo público. E eu ganhei com isso, sabe? Eu acho que hoje, por exemplo, o lançamento do meu single, o lançamento de novos trabalhos à frente que vão acontecer, meus, né? Nesse meu processo, está muito mais sólido hoje do que estava antes da pandemia. Está muito mais, o contato é muito mais orgânico com as pessoas do que era antes da pandemia, muito mais forte, muito maior. E tem crescido. Chegar, o tempo que você olha e tenta me responder. Deu um baque, né? Porque você se isola
das pessoas. E eu sou uma pessoa que gosto de encontro. Eu sou uma pessoa que gosto do abraço, né? Não sou pegajoso, mas gosto de ter alguém a 1 metro de mim falando. Eu gosto de encontrar. Eu gosto de ter pessoas, de receber pessoas em casa, eu gosto de ir na casa das pessoas. Eu gosto desse trâmite, né? E isso foi muito quebrado, isso foi muito forte. E aí depois vem a situação dos lives, né? Dos ao vivo, pelo Instagram, pelo celular, né? E eu não tinha nem produção aqui, que a minha empresa, a minha produtora também estava levando a sério o isolamento, mora com a mãe, que é idosa, então eu estava evitando esse tipo de situação. Então eu já, nas primeiras lives, isso foi em abril, início de abril, finalzinho de março, eu preparava tudo em casa. E era um choque muito grande, porque eu começava aquela comunicação com as pessoas e tá tocando, e aquela energia que era quase um show, né? E eu lembro que eu terminava aquilo, desligava o celular e olhava para o lado, eu fiquei, bom, e agora? O que é que eu faço? Né? Vou atender uma entrega na porta, vou ligar a televisão, vou abrir um vinho. Você fica parado, não tem mais nada, acabou. Você, num cliquezinho, você acabou com toda aquela realidade, aquela energia, aquela vibe que estava junto com você ali, de show, né? E porque é conhecida a depressão pós-show, né? Que você está naquela coisa, aquela troca, e de repente terminou, você dá aquele tempinho, e é importante a aproximação das pessoas. A aproximação das pessoas que estão trabalhando ali com você é natural, né? E até o receber pessoas no camarim, ou você ir ao encontro das pessoas, isso é bom. E a continuidade disso depois, né? E não tem. Você terminava e parava. Isso foi mais forte para mim. Hoje eu já estou mais adaptado, bem mais adaptado. Mas quando começou, foi uma pancada. Foi uma pancada dura, nesse sentido, né? Tanto medo, mas você pensa em mim. Nesse momento de pandemia, que a gente acha que de repente só vai terminar lá para 2021, início de 2021, né? Se houver uma vacina, apesar de no Brasil, já no mundo, né, muita gente já está aí pela rua e tal, apesar da máscara e tal, as pessoas têm que se cuidar, né? Talvez até se afrouxe um pouquinho o isolamento, mas o cuidado, todo cuidado ainda é pouco. Mas o que eu aconselharia é aquilo que passou por mim. Eu acho que nem é um conselho, é uma experiência que eu posso falar, que até eu já falei aqui. É o momento da gente renovar tudo que a gente fazia, todas as formas que a gente fazia, todas as formas que nós negociávamos nossos valores, por exemplo, tanto financeiros como artísticos ou profissionais, nós nos recolocarmos. Nós realmente, pode ser uma coisa muito linda, maravilhosa, mas é reinventar. Eu acho que aquele mundo ali que ficou em março ou fevereiro desse ano, 2020, ele, se voltar, vai demorar, não é? E para quando ele voltar, a gente tem que estar firme e na atividade. E só vai ficar na atividade se a gente agora se reinventar, não é? Quando voltar, aí eu vou... Não, isso eu falo para mim, como eu falo para a área cultural, como posso falar até para um dono da padaria aqui embaixo. Se ele não se reinventar, o negócio dele vai ficar sério, vai ficar difícil, né? Então, todos tendo que se recolocar, todas as divisões, né, diferentes, todos os profissionais, é duro, mas pode ser um exercício muito bom de renovação, até do homem com o meio ambiente. Eu acho isso muito bacana, eu acho que toda hora que o ser humano ele é muito adaptável, ele se adapta a tudo, muito fortemente, né? E quando ele é do bem, principalmente, quando ele é do trabalho, do bem, da evolução, do crescimento, né? Do crescimento que eu digo, do crescimento humano, né? E da generosidade, do entendimento, principalmente. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode trazer muita coisa boa disso, como eu estou trazendo muita coisa boa para um momento em que alguma coisa volte a voltar ao que era antes, eu certamente vou estar muito mais forte. Então, esse exercício de renovação e essa generosidade de saber que você não vai ter mais aquele tamanho, se você tinha um tamanho tal,
há 4 meses atrás, o teu tamanho agora pode estar sendo um pouco menor em tudo, né, devido às dificuldades, mas todos estão assim, todos estão nesse barco, né, e é um movimento. E eu acho que diz respeito, inclusive, ao próprio mundo, à própria forma que eu espero continuar tendo esperança de que o próprio mundo possa também funcionar de uma maneira diferente, porque eu acho que essa pandemia foi um sinal de que o funcionamento não estava bom. Eu já sabia que não estava bom, mas eu acho que foi um sinal para a humanidade em geral, um sinal vermelho, tipo, olha, isso não está funcionando bem. Então, as relações têm que mudar, as relações com o meio ambiente, as relações com o mundo, as relações políticas, as relações sociais, não dá. Né? Não dá para continuar da maneira que a gente está. Eu tenho esperança de que isso vai ter um baque, acho. Tenho esperança e essa esperança que eu deixo. A minha experiência é a experiência com o mundo. Diante do silêncio aqui